Oi, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina Segurança do Trabalho 2. Nós já conversamos sobre a aula 1, que são as inspeções de segurança do trabalho. Depois conversamos sobre a aula 2, que é investigação e análise de acidente de trabalho. E hoje nós vamos iniciar a terceira aula, que vai falar de EPC e EPI. Então, a sigla EPC significa Equipamentos de Proteção Coletiva e EPI significa Equipamentos de Proteção Individual. A primeira pergunta: qual a melhor proteção? A coletiva ou a individual? A resposta já vem até pelo que significa a letra. Sem sombra de dúvida, das duas, a proteção coletiva. Primeiro, porque ela protege a todos simultaneamente. Segunda justificativa, existem pessoas que possuem aquele fator pessoal da insegurança. São pessoas rebeldes, pessoas teimosas, que não têm educação. A educação gera falta de cultura, gera falta de obediência, e tudo isso faz com que ela não venha se proteger. Ou se proteja, ela se protege de uma forma inadequada só para cumprir uma formalidade. Então, a proteção coletiva, ela passa por cima da rebeldia, da irresponsabilidade desse elemento. Então, um ambiente está totalmente protegido de forma coletiva, aquela pessoa trabalha ali dentro, está protegida. Agora, se fosse a proteção individual, dependendo do grau de responsabilidade da pessoa, ela estaria totalmente desprotegida. Outra coisa que vale lembrar nesse momento é que a proteção coletiva, ela não se encontra em nenhum tipo de norma regulamentadora, enquanto a proteção individual é o tema, é o assunto da norma regulamentadora de número 6. Os equipamentos de proteção coletiva, eles se encontram discriminados nas suas NBRs específicas. Diante disso, dessa introdução, a gente vai partir agora para falar sobre EPC, imediatamente após sobre EPI. Então, boa aula para nós. Como o próprio nome sugere, EPC diz respeito ao coletivo, ou seja, protege-se todos os trabalhadores expostos a determinados tipos de riscos de uma só vez. Exemplos de EPCs. O enclausuramento acústico de fontes de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas, como engrenagens, fusos, sem fins, polias, correias, exaustores para gases e vapores. É só lembrar do restaurante, da nossa casa, onde sobre o fogão, por exemplo, nós temos aquela coifa, uma tela, uma grade para proteção de itens mecânicos, como já foi dito aqui, polias, peças em geral, engrenagens, o ar-condicionado, conforto térmico também,
um aquecedor para locais frios, placas sinalizadoras, avisos, sinalizações, sensores de máquinas, corrimão de escada, fitas antiderrapantes de degrau de escada, ventiladores, iluminação, piso antiderrapante, barreiras de proteção contra a luminosidade, parte de solda a arco elétrico e radiação da mesma maneira. Guarda-corpos, protetores de máquinas, sirene de alarme de incêndio, cabines para pintura, purificadores de ar, purificadores de água, chuveiro, lava-óleos, dentre outros. Agora, instalações, outro tipo de EPC. Manta isolante, cobertura isolante. Então, essa manta isola as partes energizadas da rede durante a execução da tarefa que eles estão realizando. Os cones de sinalização. Sinaliza áreas de trabalho e obras em vias públicas, rodovias, orienta o trânsito de veículos e pedestres e pode ser utilizado também em conjunto com a fita zebrada, com o sinalizador estrobo, com a bandeirola. Repara um detalhe aqui, que esses cones, eles possuem dois tipos de coloração, o laranja e branco e o preto e o amarelo. Normalmente essas vias expressas, aqui no município do Rio de Janeiro, como linha vermelha, linha amarela, uma via Dutra, a gente utiliza o laranja e branco. Agora, a rua, na cidade, na parte interna do município, normalmente se utiliza o preto e o amarelo. Nós temos aí as correntes de sinalização. A mesma coisa. Essas correntes são utilizadas para nós sinalizarmos e delimitarmos áreas de trabalho em locais confinados, fechados. Outro EPC, fita de sinalização. Conforme a figura, ela sinaliza, ela delimita, ela isola determinada área de trabalho. Grade dobrável e cavalete, conforme a ilustração. Isola, sinaliza áreas de trabalho, poços de inspeção, entrada de galerias subterrâneas em situações semelhantes, ou seja, locais confinados. Agora, o nosso sinalizador de estrobo. Ele identifica serviços, obras, acidentes e atendimentos em ruas e rodovias. Então, esse detalhe sobre o cone, ele fica aceso e girando, justamente para chamar a atenção. Então, horário de pico, numa via Dutra, um acidente. Então, é colocado esse sinalizador de estrobo para poder, justamente, ele mostrar que ali existe uma interdição e a luz é para chamar essa atenção. Observação muito importante. Todos os funcionários deverão sempre respeitar os equipamentos de proteção coletiva, não estragando-os ou retirando-os do local que eles estão colocados sem a devida autorização. Uma pergunta que nós vamos deixar aqui no ar. O que deve ser feito nos trabalhos em instalações elétricas, por exemplo, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar determinados tipos de risco? Devem ser adotados os equipamentos de proteção individual específicos e adequados para as atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na NR número 6.
É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Esse adorno pessoal é um relógio, é uma pulseira, é um brinco, é um patuá, ou seja, é todo aquele elemento que possa vir a ser energizado e, com isso, gerar uma lesão no local onde a pessoa está dotando o adorno. Com isso, meus amigos, chegamos ao fim do assunto EPC. É um assunto fácil de ser compreendido e dá-se a ele uma prioridade enorme em relação aos EPIs.